Então, vamos iniciar aqui a modelagem aqui da nossa carroça. Então, o que eu vou fazer? Vou pressionar A duas vezes, assim, para que selecione tudo. Depois vou pressionar X, assim, e vir no Delete. Depois irei posicionar o cursor aqui no centro, desse jeito. Depois fazer isso, irei dar um Shift A. Depois de dar um Shift A, irei adicionar um cubo, assim. Depois de adicionar um cubo, vou dar um Ctrl Alt Q, assim, para posicionar aqui nossa malha aqui no centro, desse jeito. No centro, aqui. Como vocês podem notar, ele já se encontra no centro. Depois vou elevar um pouco acima, desse jeito. Vou pressionar 5 no teclado numérico, assim, e vou dar um 3, desse jeito. Depois de dar um 3, galera, o que eu vou fazer? Irei vir até aqui abaixo, assim, entrar no Edit Mode, entrar na seleção por face, selecionar essa face de baixo e dar um 3 novamente. Depois vou dar um SY, assim, desse jeito, assim. Depois de fazer isso, galera, vou virar nessa parte de cima, assim, vou dar um 3 novamente e vou dar aquela baixada um pouco assim. De modo com que vocês tenham os valores necessários para poderem modelar isso. Vou virar até aqui na parte lateral, assim. E na parte lateral, uma vez quando eu sair do Edit Mode, vocês podem notar aqui as dimensões, está aqui as dimensões. Então, o que eu vou fazer, eu vou entrar no Edit Mode. Uma vez que eu dei aquela baixada básica, vou dar um Ctrl R aqui no meio. Depois vou pressionar o 4, desse jeito, assim. Depois, na seleção por aresta, vou selecionar essas duas arestas, vou dar um 3. Depois vou elevar para cima, assim. Depois vou selecionar essas duas arestas, dar um 3. E vou elevar para cima, assim. Desse jeito, como vocês viram. Depois disso, galera, o que eu vou fazer? Vou pegar nessas duas arestas laterais, vou dar um 3 e abaixá-las um pouco assim. Depois entrar na seleção por face, vou selecionar todas essas faces aqui de baixo, vou dar um 3, vou dar um SY, assim, desse jeito. Depois vou dar um 5 para sair dessa visão. Uma vez fora dessa visão, galera, o que eu vou fazer é simples. Vou entrar no Edit Mode, vou adicionar aqui um cubo, assim, dar um Ctrl Alt Q, posicionar o cubo aqui, desse jeito, assim, colocar o cursor no meio, Ctrl Alt Q. Com esse cubo que eu vou fazer, galera, eu vou entrar no Edit Mode, vou selecionar aqui, 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 aqui e aqui, e vou apagar pressionando X faces de face. Depois eu vou pressionar 5, 3, assim, para entrar nessa visão de frente. Depois, saindo do Edit Mode, vou pegar esse cilindro, vou puxar um pouco para frente, assim, um pouco à frente da nossa malha. Depois vou dar um 3, assim. Depois vou dar um SZ, desse jeito, um SY, desse jeito. Eu vou colocá-lo mais ou menos aqui na lateral, assim, galera. Depois vou dar um SZ, assim, um SY, assim. Vou colocar um pouco aqui. Entrar no Edit Mode, vou entrar na seleção por aresta, selecionar essa aresta, colocá-la aqui, assim, ajustá-la aqui, desse jeito. Estar aqui e aqui. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer, galera? Vou dar um E, assim, eu vou puxar aqui através da seta do eixo Y e vou ajustá-la assim. Vou dar um E novamente, assim, eu vou ajustá-la aqui. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui um modificador através dessa ferramenta, é de Modifier, Mirror Modifier. E vou pressionar aqui no eixo Y, assim. Opa, deixa eu ver, assim. Uma vez aqui, colocar aqui os modificadores. Parece que o modificador Mirror não está dando aquele resultado. Então o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou dar um E novamente para dar continuidade à modelagem, assim. E vou abaixar mais ou menos até aqui. Depois vou dar um E novamente, assim. E vou dar aquela ajustada aqui. Desse jeito. Depois vou dar aquele E final. E vou dar aquela ajustada aqui. Desse jeito. Vocês podem notar, galera. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou dar um 5 para sair dessa visão. Assim.
vou entrar no Edit Mode, seleção por face, dar um C e selecionar todas as faces, depois dar um E, assim para esse lado. Tenham cuidado para não dar um E no lado errado, pois quando isso acontece sai um azul meio que escuro, que significa que a malha está negativa, ela não está correta. Então puxem para aqui, para sair aqui essa cor cinzenta. Vou puxar um pouco até aqui, assim, desse jeito, dar esse tamanho. As dimensões podem copiar aqui. Então o que eu vou fazer, vou colocar o cursor aqui no meio, desse jeito, nessa parte aqui, como vocês podem notar, aqui, vou colocar aqui, depois vou dar um Shift Ctrl Alt C, assim, Shift Ctrl Alt C, podem copiar aqui, vocês podem notar que aqui existe o Shift Ctrl Alt C, depois vou dar um OK, assim, e vou ajustar a malha aqui, desse jeito, depois vou dar aqui, dar um New, assim, depois de dar um New, galera, o que eu vou fazer, eu vou dar um Shift D, e vou puxar essa malha até aqui, desse jeito, galera. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer, eu vou dar um Shift D novamente, vou puxar essa malha até aqui e dar um SY, puxar até aqui, desse jeito, assim. Depois disso, vou puxar isso para baixo, vou dar um S até aqui, depois vou dar um SX desse jeito. Depois disso, o que eu vou fazer é simples, vou dar um, deixa eu ver, aqui, vou continuar aqui a definição dessa malha, vou dar um Shift A, adicionar um cubo, dar um Ctrl Alt C, um Ctrl Alt Q, perdão, dar um SZ, reduzir essa malha até aqui e ajustá-la aqui, assim, desse jeito. Vou dar um SY, assim, assim. Depois nas laterais vou ajustar aqui e dar um SX, assim, desse jeito. Depois o que eu vou fazer é simples, vou dar um Ctrl Alt Q para sair dessa visão, assim. Depois daí, galera, eu vou dar um Ctrl R aqui no meio, vou entrar na visão por face, entrar no wireframe. Para entrar no wireframe podem pressionar o comando Z, pressionar B, assim, e pegar aqui e desenhar a parte que eu quero selecionar, assim. Vou dar um X faces, assim, entrar no Solid Mode, assim, depois entrar aqui no Modifier, acionar o Mirror Modifier e ativar no eixo Y, assim. Ao entrar no Edit Mode, vocês podem notar que está aqui o modificador Mirror, depois vou dar um Ctrl R2, assim, vou dar um SX, assim, depois vou dar um Ctrl R uma vez e vou puxar até aqui, assim, desse jeito. Depois vou entrar na seleção por face, selecionar essa face e essa face, vou dar um Ctrl Alt Q. Depois de fazer isso, galera, o que eu vou fazer, vou dar um E, puxar para cima, assim, e ajustar aqui na lateral, assim, desse jeito, como vocês podem notar. Dar um Ctrl Alt Q, assim, sair, e vocês podem notar que toda a malha ela foi coberta, assim, através daqui do modificador Mirror, assim. Eu vou dar um SX, puxar um pouco assim, desse jeito, salvar, assim. Depois, o que eu vou fazer, galera, é uma coisa bem simples. Vou aqui adicionar aqui um outro cubo, dar um S assim, puxar até aqui, assim, dar um S, assim, SY, SX, puxar na lateral, assim, SY, assim, ajustar aqui, puxar mais para cima, dar um RX, assim, para dar aquela ajustada básica, assim, puxar até aqui e ajustar aqui, assim, desse jeito. Depois selecionar essa base, vir até aqui e adicionar uma cor assim,
Depois dar um Shift D para duplicar e vir posicionar essa malha aqui. Dar um RX assim, desse jeito, assim. E vir ajustar aqui. Assim, SX, colocar aqui, ajustar, dar um RX assim, dar aquelas ajustadas básicas, deixa eu ver, assim, elevar para cima, desse jeito, assim, como vocês podem notar. Para continuarmos aqui a nossa modelagem, o que nós iremos fazer agora? Agora nós iremos criar um pneu. Então vou dar um Shift A, assim, vir até aqui, adicionar um cilindro, assim, depois vou dar um RX 90 graus, assim, dar um 5, 3, 1, assim. Então vou puxar essa parte até aqui na lateral, assim, depois vou sair aqui dessa visão pressionando 5, depois vou entrar na visão wireframe, o que podem fazer pressionando Z, entrar no Edit Mode, seleção por face, selecionar uma face, depois pressionar B, desenhar a parte que eu quero eliminar, toda essa, dar um X, faces, apenas sobrando essa aqui, apenas assim. Depois, dando um 5, 1, podemos entrar no Edit Mode, assim. O que nós iremos fazer agora, galera, eu vou entrar, selecionar essa parte aqui, depois de selecionar essa parte, galera, vou dar um I, assim, desse jeito, assim, dar um 5, depois selecionar essa parte aqui, entrar na seleção por aresta, selecionar essa aresta, depois pressionando Alt, clique nessa mesma aresta novamente, assim, depois tem um E, puxem para a lateral, assim, desse jeito. Depois de sair isso, adicione um modificador, assim, modificador tipo mirror, um eixo Y, assim, desse jeito aqui. Deixa eu ver, um eixo Z. Depois disso ative um clipping, assim, depois tem um C, seleciona tudo, puxa até aqui, como vocês podem ver, puxa até aqui. Galera, depois de ter juntado essas duas bases, o que você irá fazer? Com essa parte aqui, uma vez criada, dê um pequeno S assim, depois dê um E, extrude para dentro assim, como vocês podem ver, desse jeito até aqui, dê um I assim, puxa um pouco, depois dê um E e puxe para fora assim, na medida daqui, assim, depois disso dê um I novamente assim, depois dê um E assim. Depois de fazer isso, pressione X faces, assim, como vocês podem ver, e entre na seleção por aresta, selecione essa aresta, depois pressione Alt e selecione a mesma aresta novamente e puxe ela até aqui, desse jeito. Assim vocês podem notar que a vossa malha está necessariamente pronta. Depois, entra na seleção por face, depois entra no wireframe, dê um C, selecione tudo, volte para o Solid Mode, assim, desse jeito. Tenho garantia de que selecionaram tudo. Depois juntem essas duas partes, assim, desse jeito. Depois, uma vez que saiu essa base, galera, o que você irá fazer agora é simples. Irá dar um Shift A, entrar no cilindro, dar um RX 90 graus, dar um Ctrl Alt Q, depois posicionar essa malha aqui no centro, assim, como vocês podem ver, dar um S, assim, desse jeito, posicionar ela aqui, dar um S assim, Ctrl Alt Q, reduzir o tamanho, depois disso selecionar essa base aqui, dar um I, puxar para aqui, puxar para fora, dar um I novamente, dar um E, depois dar um I novamente, depois puxar para fora,
e deixar desse jeito. Depois nessa base aqui, seleciona essa areia de um I, depois de um E, assim, e deixe desse jeito, assim. Uma vez feita essa parte, dar um Shift A, adicionar um cubo, dar um SZ, assim, depois dar um SY, assim, um SZ novamente, assim. Podem copiar as dimensões, estão aqui, depois puxar para aqui, no centro do pneu, dar um S, assim, dar um SX, assim, desse jeito, assim. Trocar aqui o renderizador para Cycles. Depois de fazer isso, dar um SZ, assim, como vocês podem ver. Depois adicionar aqui uma cor, depois pegar essa parte aqui, dar um Shift D e dar um RY 90 graus, assim, para sair esse pneu desse jeito. Depois selecionar essas duas partes, dar um Shift D, um RY 45 graus, assim. Como vocês podem notar, que o nosso pneu está aqui. Depois daí o que eu vou fazer, vou pressionar A duas vezes, vou dar um Shift D e pressionar M, puxar até aqui, depois dar um C para selecionar tudo isso aqui, desse jeito. Selecionar essa parte, essa e essa, essa e essa, dar um Ctrl J, assim. Depois selecionar essa parte aqui, dar um Ctrl Alt Q. Depois vir posicionar aqui na lateral, dando um S assim, puxando essa base para fora, assim, desse jeito, assim. Depois disso, o que eu vou fazer, galera, vou dar um Shift T, dar um RX 180 graus, assim, e vou puxar para a lateral, que é aqui. Depois disso, galera, eu vou selecionar essa base e essa, vou dar um Shift D e puxar para aqui, assim. Depois vou dar um Ctrl Alt Q para sair, para notarmos como é que ficou. E necessariamente a nossa malha está quase pronta. Depois disso, o que eu hei de fazer é uma coisa bem simples. Vamos criar aqui uma base de frente. Então, selecionando essa parte aqui, galera, vou dar uma coloração, entrar no Edit Mode, selecionar aqui e aqui, dar um E, puxar até aqui, assim, dar um Shift A, adicionar um cubo, dar um S para diminuir a escala do cubo, assim, dar um SY, assim, um SZ, assim, ajustar, dar um SX, assim, desse jeito. Depois dar um Shift D, posicionar aqui, pegar essa tábua aqui, dar um Ctrl Alt Q, vir até aqui, dar um SX, assim, dar um RY, assim, desse jeito, e posicionar essa malha aqui, como vocês podem notar aqui, assim e assim. Reduzir um pouco a espessura, pegar essa parte aqui e reduzir um pouco, aumentar um pouco a espessura de baixo, assim, 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 Ctrl Alt Q e aumentar a espessura de baixo, assim, como vocês podem notar. Depois disso, pegar essa tábua aqui, puxar até aqui na lateral, assim, dar um Shift D, mas antes disso, selecione ela e dê uma coloração, depois dê um Shift D, puxa também até aqui na lateral, assim, depois um Ctrl Alt Q, assim, selecione essa base,
dê um RX 90 graus, RZ 90 graus, assim. Depois vem posicioná-la aqui, assim. Dê um SY, assim. Depois dê um Ctrl Alt Q para poder ajustar isso da forma mais perfeita possível, assim. Assim. Aqui. Depois dê um Shift D. Antes disso, também selecione essa base, dê uma coloração, dê um Shift D, puxa até aqui, assim, aumenta um pouco a escala, Shift D, assim, e posicione aqui, um Ctrl Alt Q, assim, para vermos como é que saiu. E necessariamente a nossa malha, ela está aqui, como vocês podem notar, assim. Continuando aqui a nossa modelagem, o que nós vamos fazer agora, vamos modelar aqui uma janela. Então vamos adicionar um cubo, vamos dar um SY assim nele, assim. Não vamos alterar as propriedades laterais, só vamos dar um S, selecionar aqui, dar um I assim, desse jeito, e dar um E assim, desse jeito. Depois de feito isso, vou adicionar uma cor. Tipo, eu vou entrar no Edit Mode, selecionar essa face, adicionar outra cor, Assign Line, assim. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer? Vou dar um S, assim. Vou trazer essa janela até aqui na lateral, assim. Desse jeito, para fora, assim. Depois vou dar um S novamente. Depois, para melhor posicionar essa nossa malha, vou dar um Ctrl Alt Q, assim. E vou entrar no modo Wireframe, assim. Depois vou puxar essa base até aqui, assim. Só temos que posicionar essa malha aqui, dando um RX assim, desse jeito, ajustar as bases aqui, assim. Depois disso, entrando aqui na visão do Solid Mode, vamos ver como é que está ficando. É interessante, mas já não está bem encostado aqui a superfície, então voltando aqui para o Wireframe, eu vou pegar essa base, vou injetá-la ainda mais até aqui, vou dar um RX assim, desse jeito, aqui. Depois de fazer isso, certamente a nossa malha já tem uma boa posição aqui, como vocês podem notar, assim. Então, o que eu vou fazer, vou dar um Shift D, depois vou dar um RX 180 graus, assim. Eu vou pegar esta malha aqui também, vou puxar até aqui, até esse ponto aqui, dar um RX assim, desse jeito, para que as duas malhas fiquem necessariamente na mesma posição, assim. Depois vou dar um Ctrl Alt Q, assim. Depois de fazer isso, galera, o que eu vou fazer, vou adicionar aqui uma porta, tá no Shift A, um Cube, dar um SX assim, SX assim, depois dar um SY assim e um SZ assim, depois dando um S desse jeito. Aí aqui SX um pouco assim, assim. Depois dar entrar no Edit Mode, seleção por aresta, selecionar essa aresta, dar um 5, 1, 3, puxar um pouco essa base até aqui. Depois entrar na seleção por face, selecionar essa face, dar um I, assim, depois dar um SZ, assim, desse jeito, assim. Entrar na seleção por polígonos, selecionar esse polígono e levar para cima, assim. Entrar na seleção por face, selecionar essa face, dar um SZ, assim. Depois daí o que eu vou fazer, vou posicionar essa base aqui. Vou dar um 5,
Depois de fazer isso, vou dar um E, assim, dar um S só para e meter um pouco para dentro, assim. E vocês podem notar que a base da nossa porta já saiu desse jeito. Então, fazendo isso, galera, já não falta mais nada para nossa malha estar completa. A única coisa que falta são as texturas da nossa malha, assim, desse jeito. Então, vou entrar aqui na seção, vou entrar na visão de material. Pode acessar ela através do comando Z, assim, na visão de material. O que eu vou fazer agora? Vou adicionar uma câmera. Depois, nas rotações da câmera, vou zerar tudo. Vou dar um RZ, dar um RY 90 graus. Vou puxar para aqui, mais ou menos para trás. Dar um 0. Vai dar essa visão. Depois eu posiciono, vou puxar a câmera até aqui. Vou dar um RZ 0, RZ, assim. Depois daí venho até mais ou menos nas definições da câmera. Como aqui a câmera está na perspectiva, vou aumentar o focal length, assim, desse jeito. Depois de fazer isso, vou adicionar lâmpadas. Lâmpada do tipo área. Vou elevar ela para cima, assim. Dar um RY 90 graus, assim. Desse jeito. Depois vou dar um Shift D. Vou dar um RZ 90 graus também. E vou posicionar essa lâmpada aqui na lateral, assim. Eu vou dar um Shift D. Vou dar um RX 90 graus. E vou posicionar essa lâmpada por cima, assim, como vocês podem ver. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou adicionar aqui, vou entrar na visão da câmera, adicionar aqui uma mesh, assim, de um plane. Vou dar um S para aumentar a visão dela completamente, assim. Entrar no Edit Mode, seleção por aresta, selecionar essa aresta e essa, dar um E, depois puxar para cima, assim, desse jeito, assim. Depois, sobre esse plane, vou selecionar essa parte. Depois vou adicionar um modificador do tipo bevel, aqui, como vocês podem notar, vou aumentar aqui os segmentos, desse jeito. Depois vou vir até aqui no Subdivision Service, aumentar os segmentos também, assim. Depois, dando um 0, o que eu vou fazer? Agora, vou selecionar esse nosso plane e vou colorá-lo dando-lhe uma cor lilás, assim. Para quem não sabe fazer isso, também pode usar o Shift A para sair a mesma função. Shift A, depois virar até no shader Principal, assim. Então, o que eu vou fazer agora? Vou adicionar uma cor lilás, mais ou menos desse jeito. Entrar na visão da câmera, vou renderizar essa malha para ver como ela vai ficar. Ela necessariamente está ficando ótima, assim. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Vou colorir as outras fases da malha. Na visão de material, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, mas para não tornar esse vídeo grande, galera, o que eu vou fazer agora?
vou dar o fim da nossa aula aqui nesse vídeo. Então no próximo vídeo nós iremos texturizar a nossa malha. Depois nesse vídeo fizemos algumas definições, modelamos algumas coisas básicas, ajustamos aqui a nossa janela, modelamos aqui a nossa porta, assim começa toda a plataforma aqui. Então galera, vamos aqui terminar a modelagem da nossa cadeira, quer dizer, dessa nossa plataforma, esse nosso carrinho, para dar um fim nessa nossa aula, de modo a complementar esta saga galera. Então sem mais delongas, vamos aqui entrar na visão da câmera desse jeito. Então para começar, o que nós iremos fazer, vamos texturizar aqui o carrinho em si. Então selecionando essa base aqui do carrinho, vou elevar essa parte até aqui, assim. Vou dar um new, apagar aqui o diffuse BSDF, vir até aqui no Add, Shader, Principal, posicionar aqui. Lembrando que com o Shift A você também pode acessar essas definições. Depois daí o que eu vou fazer, vou dar aqui uma coloração um pouco azulada, assim, desse jeito, uma coloração um pouco azulada. Lembrando que podem copiar os dados daqui da coloração, caso alguém queira chegar nessa exata coloração. Depois disso, o que eu vou fazer, irei selecionar aqui os pneus, assim. O que eu vou fazer agora, vou dar um 5, 1, 3, assim. Opa, deixa eu pegar essa plataforma e ocultar ela, vou ocultar essa plataforma, vou dar um 1, selecionar essa, entrar no Edit Mode, assim. Depois de fazer isso galera, vou entrar na seleção por face. O que eu vou fazer na seleção por face, eu vou selecionar essa face, vou dar um S, um C, elevar até selecionar toda essa base, assim, pressionar 5. Depois disso o que eu faço galera, é simples, vou adicionar uma cor primeiro, assim. Depois vou desselecionar as partes que eu necessariamente não quero texturizar agora, assim, e selecionar as partes que eu quero de forma simultânea, assim. Será uma processão, mas antes disso deixa eu dar um salto. Uma vez que já selecionei tudo, o que eu vou fazer, vou vir até aqui na lateral e vou selecionar aqui no mais, Assign New. Depois disso vou apagar o Diffuse BSDF e no Add adicionar o Principal Shader, assim, desse jeito. Ativar aqui uma coloração castanha, Opa, mas antes disso também tenho que selecionar aqui as bases laterais, assim. Vou dar um C, selecionar aqui um 5, também selecionar essas partes aqui, todas essas bases, assim. Depois disso vou adicionar aqui uma coloração, Assign New, apagar o Diffuse BSDF, ir até no Add, adicionar o Shader Principal, assim. Depois daí dar uma coloração castanha, deixa eu ver, assim. Opa, muito amarelado, assim. Depois vou diminuir o brilho do mesmo, assim, desse jeito. Depois pegando o primeiro material aqui nessa lateral, vou apagar o Diffuse BSDF. Depois vou adicionar aqui o Shader Principal, assim. Depois vou dar aqui uma coloração castanha também, assim, uma coloração castanha. Depois, juntamente com esse material galera, o que eu vou fazer, vou selecionar essa parte aqui, assim. Juntamente com essa vou dar um Ctrl J, assim, um Ctrl J, vou selecionar o material dessa base, para um X, Shader Principal, assim, vir até aqui, ativar uma coloração acastanhada, assim, desse jeito.
Depois disso, o que eu faço? Seleciono essa e essa, e essa, e essa, e essa, e essa. Um X, apago tudo. Venho no 5, 1. Seleciono tudo, deu um Shift D. Venho e posiciono aqui a base. Depois seleciono isso. Dou um 3. Depois de dar um 3, o que eu vou fazer, galera? Vou dar um Shift D. Depois de dar o Shift D, vou dar um RX 180 graus, assim. Depois venho e posiciono essa base aqui na lateral, assim, como vocês podem ver, assim. Depois dou um 5. Depois de dar um 5, o que eu vou fazer? Vocês podem notar que a base, a coloração aqui já saiu. Depois seleciono essa base aqui, apago o Diffuse, Add, Shader, Principle, assim. Coloco essa base aqui. E aqui ativo uma pequena cor entre o vermelho e o rosa, sem grande aprofundância. Aqui, desse jeito. Depois o mesmo vale para as partes de cima. Apagar aqui o Diffuse, Add, Shader, Principle, assim. Vou ativar aqui uma coloração um pouco vermelha, assim. Depois de apagar essa base aqui, selecionar essa, dar um Shift D e posicionar essa aqui, desse jeito, assim. Depois disso, o que eu faço? Seleciono essa base aqui, e seleciono aqui, essa parte aqui, pois nessa base de baixo não era preciso com que tudo ficasse rosa. Preciso dessa base para que fique acastanhado, assim. Depois, o que eu faço? Venho aqui na cor, adiciono nova, assign, assim. Apago o Diffuse, ativo aqui o Shader Principle, assim. Depois dou uma cor acastanhada, assim. Depois seleciono esses dois aqui, seleciono essa base, dou um Ctrl J. Opa, Ctrl J, assim. Depois disso, o que eu faço? Venho até aqui nos materiais que pertenciam a essas duas tábuas, apago ele, assim. Apagando aqui sai uma coloração. Lembrando que também podem fazer isso de forma manual, podem colorir cada parte, não tem problema. Depois seleciono essa base, apago o Diffuse, Shader, Principle, assim. Aqui vou ativar uma coloração um pouco avermelhada, assim, desse jeito. Achei a cor de melo, assim. Depois nessa base de cima, adiciono aqui uma cor, apago o Diffuse, e o Shader vem no Principle, assim. E dou uma cor um pouco acastanhada. Uma cor um pouco acastanhada, assim, desse jeito. Seleciono essa parte, juntamente com essas duas, dou um Ctrl J, assim. Depois apago a textura dessas aqui, para colorir tudo, assim. Depois podemos selecionar esse espelho, apagar o Diffuse, ativar o Shader Principle, assim, dar uma cor azul, assim. Depois a outra parte, apagar o Diffuse, adicionar o Principle, dar uma cor avermelhada, assim. Como vocês podem notar, assim.
Quando nós iremos renderizar isso, vocês irão ver como é que isso vai ficar. Então, adicionando aqui uma cor nessa porta, o que nós iremos fazer? Vamos adicionar aqui uma cor avermelhada, assim. Vou entrar no Edit Mode com essa parte selecionada. Vou vir até aqui e adicionar um novo material, assim. Material mais azul, assim, como vocês podem ver. Depois vou trazer aquela parte que nós ocultamos, entrar na visão de câmera, assim. Fazendo isso, como vocês sabem, agora vou dar o F12, que é para renderizar. O F12, que é para renderizar. Então, galera, minha renderização começa exatamente agora. Dando aquelas considerações finais, vocês podem notar que a nossa imagem ela foi renderizada, porém ela contém alguns pequenos erros, na verdade são erros meio que podemos necessariamente ignorar. Vocês podem notar que existe aqui duas sombras, como é que eu posso dizer? A sombra da lateral e a sombra da parte de trás, isso acontece por causa das lâmpadas. Porém, esse não é um problema. Voltando aqui para 3D View, necessariamente, deixa eu ver, voltando aqui para 3D View, assim, você só tem que selecionar a lâmpada, essas lâmpadas, vir até aqui no Cast Shadow, assim, como vocês podem ver, desativar o Cast, vir até aqui também e desativar o Cast. Aconselho a deixarem aqui o Cast Shadow da lâmpada da parte de cima. Fazendo isso vocês já resolvem o problema, mas vocês notaram que necessariamente o nosso modelo ele saiu bem bonitinho, bem perfeito, como vocês podem ver, com aquela coloração tone e com aquela tonalidade que dá ele uma boa imagem. Então galera, é isso, esse foi o nosso curso em que eu te ensinei necessariamente a modelar esse carinho. Eu espero que com esse conhecimento você tenha evoluído no Blender, pois certamente você evoluiu. Você está num dos maiores cursos, o Blender, necessariamente usado para modelar através aqui do curso da Blenderano Art. Então vamos até a nossa próxima aula.